Bom dia, vamos refletir mais algumas coisas nessa manhã de inverno. Então, tanto pela medicina chinesa, quanto pela Ayurveda, quanto pela vida, saúde tem relação com circulação, é sempre com circulação. Perdão. Eu sempre digo, saúde é sinônimo de circulação. Então, essas duas ciências colocam inúmeras particularidades, né, já vista ser uma ciência universal. Uma coisa, quando a pessoa ingere veneno, por exemplo, a ideia é você se livrar do veneno o mais rápido possível, porque ele impede que você absorva substâncias que são saudáveis para você. Então esse veneno, evidentemente que não é só substâncias que entram pela boca, são os fatos da vida em si, né? Então quando acontece algumas coisas desagradáveis, vamos pensar em traumas, né? Então quando você conversa aí com um terapeuta, conversa com alguém, muito melhor conversar com alguém que possa te dar um feedback interessante, lógico, e não de repente coloca questões, pareceres que não vão te ajudar em nada a digerir e seguir o barco. Então quando você está colocando, você está trazendo essa toxina à tona, saindo para fora, de certa forma, né? Sendo digerida e no mínimo aliviada com novos temperos, com novas percepções, né? Com novos pontos de vista, né? Então, reter, a vida nunca corrobora. Ah, mas a gente tem que aguentar certas coisas. Na verdade, você tem que aguentar, lembrando que tudo tem um preço, evidentemente, né? Mas nesse aguentar, que você também canalize essa energia. Como eu digo, né? Não existe problema nenhum em você engolir sapos, contanto que você tenha a capacidade de digerir esses sapos e tirar os nutrientes do sapo, né? Se livrar das toxinas e assim vai. Então, a pessoa retém, mas por que ela retém? Porque ela é refém de valores, das estratégias que surgiram quando era criança. Então uma criança ela não pode se expressar em certo sentido porque ela depende completamente daquele meio, né? Então as estratégias dela são sempre de autoproteção e muita retenção. E essa estratégia segue agindo lá na fase adulta, então é uma criança adulto, um adulto criança, né, seguindo com as mesmas estratégias, porque não teve a oportunidade, não teve a ousadia de mexer nessas questões internas, né? E aí aquilo fica como um veneno. Vale lembrar de que a circulação vale também para as coisas boas, né? Tudo tem que, a vida não corrobora segurarmos nada. Quer ver um exemplo? Digamos que você ingira um alimento muito saudável para você e que o teu organismo aceite muito bem. Então, se o teu organismo gerasse uma ideia de retenção desse alimento, inevitavelmente ele iria virar em toxina, o que no Ayurveda se chama ama. O que é ama? São essas biotoxinas, né? Que são geradas aí no nosso organismo. Okay? Isso é um ponto, né, que eu gostaria de falar hoje, né? Um outro ponto são essas estratégias psicológicas que a gente gera para lidar nas relações mais difíceis. Evidentemente que essas estratégias já surgiram lá no contexto familiar, óbvio, e tende a se projetar, né, com a idade, né? Então mexe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a base é a mesma estratégia. Então a única coisa que pode nos libertarmos dessa estratégia que serviu quando criança, mas de repente já não serve mais, a única coisa, não basta autoconhecimento, é o início, sem dúvida nenhuma. Mas sem uma experiência dentro de você, de potência, de voltagem, não tem como transcender. Por quê?
porque você fica na mesma esfera dela, você fica na mesma frequência dela. Há o que fazer então? Como disse, buscar experiências de autorrealização, de presença de espírito, botar a consciência aonde quer que você esteja, inclusive em momentos desagradáveis. Porque se você é capaz de invocar a tua consciência em momentos desagradáveis, a vida te observa, diria assim, de uma forma um pouquinho distinta, percebendo mais capacidade em você. Então, ela pode proporcionar mais caídas de ficha para você avançar mais na tua jornada espiritual. Espiritual porque, antes de mais nada, somos espíritos, né? Tendo essa experiência terrena. Então, para você que de repente acha que reter, que calar, que aguentar é uma coisa muito linda, eu digo para você, uma, que você está se intoxicando, né? Lógico. Uma, que você está se autodesrespeitando. Outra, você está abrindo espaço para que pessoas ao teu redor mantenham atitudes destrutivas, não somente para você, mas principalmente para elas. Ou seja, você não falar, você não se expressar com pessoas que têm valor para você, lógico, não deixa de ser uma falta de amor, né? É claro que existem aquelas situações onde realmente não tem diálogo, você tem que virar as costas e seguir o barco, e está tudo certo. Ainda bem que um Jesus deixou claro esse tipo de coisa, né? Enfim, compartilhando aí algumas percepções a respeito desses mecanismos psicológicos, né, que são muito comuns a todos nós. Beleza? Lembra também que essa estratégia de calar, de ficar quietinha, quietinho, adquirir uma postura, entre aspas, chante. Sou macaco velho nisso, né? Dei aula de yoga durante vários anos e observava essa postura estereotipada das pessoas que começam a fazer yoga, por exemplo. Agora estou fazendo yoga, agora eu sou da paz, sou do amor, tudo conversa fiada, né? Porque a vida é fluxo, né? Então o amor é você expressar aquilo que você pode, aquilo que você precisa, dado o contexto, né? Então se Buda, se Shiva, se Jesus colocou algumas coisas, vai lembrar que eles têm uma jornada espiritual para isso. Ou seja, equivale você pedir para um idoso sedentário que assistiu um vídeo de um campeão de maratona fazer a mesma coisa. Vai quebrar as pernas, vai quebrar as pernas. Então, como eu sempre digo, espiritualidade suprema é você fazer o que você tem que fazer, só que o que você tem que fazer perante a lei divina, como ele não é tolo, observa as suas características particulares, o teu potencial, a tua necessidade, né? Então, espiritualidade não é gerar esses estereótipos de Buda, sei lá o quê, ou de Jesus, e assim vai, né? A vida não apoia esse tipo de coisa. Não circula mais naturalmente energia por você. E aí você deixa de receber insights. Vai lembrar que insight é um feedback seguro de que você está no teu caminho. Beleza? Então, bora lá seguir o barco e seguir a caminhada. Se você quiser ajudar aí o canal, se inscreva e, como eu sempre repito, não ative o sininho, porque já temos estímulos externos demasiado já. Gratidão.